Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Museu do Neorrealismo. Hoje compete-me a mim fazer as honras da casa e, em nome do diretor do Museu do Neorrealismo, cumprimentar-vos a todos e agradecer a vossa presença nesta tarde de domingo para a apresentação desta obra sobre o Adriano Correia de Oliveira, uma edição da Tradição com a autoria do Octávio Fonseca. Esta edição magnífica da Tradição, e hoje aqui com o seu editor, o seu criador, fundador, o homem das grandes ideias, não necessariamente megalómanas, mas ambiciosas, e que nos tem trazido o José Moças. Já agora fui-me alongando, o José Moças. A Tradição é uma editora portuguesa que tem tratado de editar o nosso grande património musical, esquecido, escondido, desarrumado, e o José Moças tem feito aqui um grande trabalho, desde o fado até à canção popular portuguesa, à música popular contemporânea, mais contemporânea, pelo menos o Otávio Fonseca tem participado nestas edições com alguns livros, um deles que também já apresentámos aqui, do Carlos Paredes, e eu diria até que esse livro do Carlos Paredes foi um ponto de partida muito importante para a exposição que aqui realizámos o ano passado. Foi uma parceria que também fizemos, um diálogo que fomos estendendo com o Zé Moças e com o Otávio, e um diálogo que foi muito produtivo e que nos fez enriquecer muito aquela exposição que aqui tivemos o ano passado. Para além disso, o Otávio Fonseca é um dos grandes especialistas no José Afonso, tem uma obra vasta sobre ele, tem desde os tempos do mundo da canção e da Memória de Elefante. Ele é um homem que escreve muito sobre música, sobre crítica musical, é um melómano e um musicólogo com uma grande capacidade de análise sobre a nossa música, e portanto ele tem-nos ajudado a compreender a evolução da música, o desenvolvimento da música portuguesa. E, portanto, temos aqui duas figuras, duas pessoas que nos têm, cada um com a sua tarefa, não é? Nos têm ajudado na divulgação da música portuguesa com uma grande generosidade e com uma grande capacidade de elevar a discussão e a análise sobre o processo da música portuguesa, em particular aqui no século XX. O livro do Adriano sai depois de, em pouco tempo, ter esgotado uma obra importante do Luís Cília, também com estes dois protagonistas. Também o livro do Artur Paredes, que nós também já teremos aí esta semana à venda na livraria. Portanto, ou seja, para além do Carlos Paredes, o Artur Paredes tem sido uma coisa muito profícua, estes lançamentos. A Tradição é também responsável pelo lançamento de uma importante coleção da obra de recolha do Giacometti, em DVD e em CD. Em CD também, não era, moças? Sim. Era em CD e em DVD, ambas as coisas. E então este trabalho que tem sido feito ajuda-nos a compreender as várias dimensões daquilo que é a música feita, produzida em Portugal, seja ela por via tradicional, seja ela por via de influência, mas esta grande coisa a que podemos chamar a música portuguesa aqui está. Não vou alongar mais. Apresento então aqui ao meu lado o José Moças e do outro lado o Otávio Fonseca, e passava desde já a palavra ao José Moças. Obrigado, Jorge. Boa tarde outra vez a todos. É um prazer sempre vir aqui ao museu. Já cá estivemos da outra vez, curiosamente, para falar do livro do Carlos Paredes. O Otávio estava com um problema de saúde, não pôde vir, e calhou-me a mim fazer o melhor possível na apresentação desse livro. Na verdade, eu vou falar muito pouquinho, porque ele é que tem que falar, porque ele é que é o autor. Mas dizer-vos que a Tradição faz para o ano 35 anos e é um trabalho que me tem dado um gozo enorme, um prazer terrível. E eu costumo dizer que nesta altura da vida em que nós já passamos os 70, o nosso objetivo é sermos felizes. E eu tenho essa sorte, sou feliz, porque faço aquilo que gosto nestes anos todos. Sem dúvida que algumas das obras tenho a noção de que foram importantes. Este é o 5º livro que faço com o Otávio. Fizemos 2 livros sobre o Zeca, um deles é considerado a Bíblia
sobre o Zeca Afonso, porque faz uma análise a toda a sua obra musical, disco a disco, dá-nos revelações que nós não conhecíamos, nem nunca lá chegaríamos. Depois desses 2 livros, esse primeiro, A Vontade de Música, As Cantigas de Zeca, fizemos um segundo livro intitulado Os Primeiros Anos, que é o livro que nos dá a conhecer a correspondência do Zeca para o pai do Rui Pato, que foi o primeiro guitarra do Zeca, no início da sua vida musical, nos primeiros discos, que o acompanhou nos primeiros discos. E, resumindo, esse livro, que é um livro pequenino, mas de uma importância incrível, porque nos dá a conhecer aquilo que o Zeca pensava, exatamente no início da sua vida musical. São cartas entre 62 e 70. É um livro que eu acho que vale a pena depois ter aqui também disponível para quem quiser. É um livro baratíssimo, mas muito importante. De tal modo importante que eu resumi ao livro nesta frase. O pai do Rui Pato chamava-se Albano da Rocha Pato. E eu diria, se não houvesse Albano da Rocha Pato, não havia Zeca. Esta é a conclusão. Porquê? Porque o Zeca não acreditava naquilo que fazia. Quando quis mudar das canções de Coimbra para as obras que depois viriam a ser as obras dele, pessoais, letra e música dele, ele não acreditava naquilo. Foi o pai do Rui Pato que o obrigou a ir para o estúdio, que escrevia a parte de trás dos discos, que comprava os medicamentos, que fazia notas para a imprensa. Portanto, foi ele que o obrigou a começar a gravar. Pronto, esse é o resumo. Depois fizemos o livro do Luís Cília, que foi também um livro fantástico, a obra completa, com 11 CDs, esgotou, não há mais, nem vou reeditar, infelizmente, não é possível. São livros muito caros. E o ano passado, finalmente, antes deste, fizemos a obra do centenário do Carlos Paredes, com um concerto inédito no Porto. É um livro que quem apreciar Carlos Paredes vale a pena. E eu explico porquê, muito rapidamente. Porque o Carlos Paredes era uma pessoa, como sabem, muito introvertida, enfim, nunca chegou a ser profissional, levou a vida toda a arrumar radiografias no hospital e dá um concerto no Porto, no Teatro Carlos Alberto, em que apresenta as músicas uma a uma, chega a falar 7 minutos, uma coisa do outro mundo, não existe. Portanto, é um concerto inacreditável. E só existe essa gravação porque ele fez o concerto no sábado, ninguém sabia que aquilo ia acontecer e depois gravaram no domingo. Portanto, e é essa gravação que nós temos nesse livro, em 2 CDs, é um documento incrível. E depois temos também o LP que eu descobri nas RDA, que praticamente pouca gente conhecia, e que também está nesse livro, e é um LP gravado na RDA que tem uma história gira por trás. Finalmente, a última obra com o Otávio, que é este livro, que sem dúvida, por acaso adoro esta capa. Eu já agora vou aproveitar para vos dizer, porque eu comecei, a editora foi criada em Macau, quando eu estava no Ministério Público em Macau, estive lá durante 11 anos, e depois, quando saí do tribunal, assim, numa situação muito engraçada, porque aquilo, quando passou para a China, deixaram de despedir a reforma antecipada, e eu falei com a minha mulher, olha, a gente está à fome, nunca vai morrer, porque tu és professora, o que é que tu achas de eu sair do tribunal e criar uma editora? Que a minha paixão era a música, que já vinha dos anos 70 em Lisboa. E assim foi, criei a editora, e o meu primeiro designer é quem fez este livro agora, passados 30 anos, e eu lembrei-me, vou pedir ao Bibito, que é assim que ele se chama, que é o nome que a mãe lhe punha, que ele é Henrique, e ele ficar o Bibito, e ficou Bibito. A empresa dele é BB2, portanto, que é Bibito quando se lê, não é? E eu disse, tenho aí um desafio para tu fazeres, e ele realmente fez esta capa que é, não sei, tu, é a capa que mais gostaste, pelo menos, não é? E quando a minha mulher diz que sim, é porque é muito boa. Portanto, eu achei que tinha ganho, e para o ano vai fazer já outro projeto para mim. Bom, e então, ele vai falar do livro, eu vou só dizer-vos que, um pormenor, portanto, o livro tem aqui os 5 CDs, ele depois vai explicar porquê, mas é aqui que está, pela primeira vez, a obra completa do Adriano. Depois o Otávio vai-te explicar porquê. Mas, portanto, até hoje, já existiram muitas edições, mas não estava a obra completa. Ele depois explica porquê. Portanto, é um livro, enfim, que tem também uma parte interessante, que é que faz jus ao trabalho de investigação do Otávio. O Otávio, como disse o Jorge, o Otávio começou a escrever nos anos 60, ainda é 60, não é? 70, no início da época de 70. Memória do Elefante 70. Na Memória do Elefante, depois Mundo da Canção, que foi uma das revistas mais importantes sobre música em Portugal, do Avelino Tavares, e portanto, ele é
tenho que o dizer aqui, é como se chama, um coca-bichinhos. Ou seja, ele tem um arquivo incrível. Por isso, quando se lhe faz um desafio, não é preciso fazer mais nada. Ele tem tudo em casa, em fecheiros. Ou seja, ele tem informação recolhida ao longo de décadas e aqui, pela primeira vez, corrigem-se as datas, que estavam todas mal. As datas das edições dos discos do Adriano Correia B estavam mal. Aqui está definitivamente tudo certinho. Portanto, é também uma das grandes vantagens deste livro. E por isso mesmo temos aqui, que é este guia de audição, não é? Onde estão disco a disco, música a música, as autorias, quem toca, quem não toca. Portanto, são estas folhas que estão aqui. Isso é muito importante. Portanto... pois estava a tapar o microfone. Mas toda a gente está a ouvir, não é? Sim. É só a mãe da rádio e projeto é a voz. Portanto, da minha parte, mais uma vez agradecer-vos terem vindo e missão cumprida. Agora está aqui este senhor que parece que sabe alguma coisa sobre o Adriano. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela vossa presença nesta tarde de domingo. Bom, eu vou falar sobre o livro, evidentemente, sobre alguns aspectos do livro, até coisas que me surpreenderam, mas vou começar porque ele já me encomendou duas coisas. Uma é falar da questão da obra completa e outra é as datas. As datas que estão erradas são apenas dos EPs, da primeira fase do Adriano. A partir de 1969, que foi quando ele gravou o primeiro LP de originais, chamado O Canto e as Armas, a partir daí as datas estão todas certas. Daí para trás estavam todas mal. E isto é um aspecto, não vamos perder muito tempo com isto, porque é só de facto para dizer que essa correção só tem a ver com a primeira fase da obra discográfica dele, portanto, dos EPs, aqueles discos que têm 4 canções. Quanto à obra completa, é assim, como é que isto aconteceu? O Adriano há 6 canções na discografia do Adriano que ele gravou 2 vezes em circunstâncias diferentes e com músicos diferentes. Por exemplo, há canções que uma versão está gravada com o Rui Pato, na outra vez é ele próprio que se acompanha, que é outro aspecto interessante que se descobriu agora e que nunca ninguém tinha falado nisso. Não é? Portanto, há 2 discos desses EPs em que é o próprio Adriano que se acompanha portanto, a coletânea que existe dessas 6 canções só tem uma com as 2 versões, que é a Trova do Amor Lusíada. As outras 5 só têm uma versão. E depois há outro tema que está no primeiro disco, o disco de Fados, chama-se Noite de Coimbra, e a última faixa é um instrumental. O José Nisa não deve ter incluído na coletânea por não ter a voz do Adriano. Portanto, esta coletânea tem essas 6 canções que não estavam no... Por isso é que nós dizemos, um bocado a brincar, que agora sim é a obra mesmo completa do Adriano. E pronto, então vamos entrar nos aspectos que eu gostaria de falar e começamos pela forma como ele entrou, como é que começou a carreira musical do Adriano. Ele começou a tocar guitarra elétrica em Avintes, ainda em Avintes. Ele nasceu no Porto, na Rua Formosa, mas ainda criança, os pais compraram uma quinta em Avintes e foram viver para lá e foi aí que ele passou a juventude. Ele foi um dos fundadores da Associação Cultural lá em Avintes, que tinha várias atividades, teatro, tinha o grupo de música ligeira e tinha desporto, de voleibol. Ele praticou voleibol, mais tarde ele acabou quando foi para Coimbra, até foi campeão nacional de voleibol pela Académica. Portanto, ele começou essas atividades em Avintes. Quando fez o 7º ano, os pais ofereceram-lhe uma guitarra elétrica nova e ele foi todo contente para Coimbra. O grupo dele, em Avintes, tocava aquela música que se ouvia na época, portanto, estamos a falar dos anos 60, que ainda não tinha havido a invasão da música anglo-americana. E então o que se ouvia na rádio, além da música portuguesa, era a música italiana, a música espanhola, música francesa também. Né? E era isso que o grupo dele tocava. E como havia um grupo de música ligeira na academia, precisamente nos mesmos moldes, ele queria ir tocar para esse grupo, mas não conseguiu, porque a vaga estava ocupada. Sabem por quem? Por José Nisa. Foi José Nisa que não lhe possibilitou que ele fosse ocupar o lugar que tanto queria.
E então ele começou a acompanhar os grupos de fado de Coimbra, principalmente o grupo dos irmãos Melo, Ernesto e Eduardo, e ele assistia aos ensaios e acompanhava-os nas serenatas noturnas por Coimbra. E sabem qual era a função do Adriano? Era muito simples, era carregar a viola do Durval Moreirinhas, que era a viola do grupo, para ele não arrefecer as mãos. Portanto, ele podia ir com as mãos nos bolsos, o Adriano levava-lhe a viola, e depois, quando tinham que tocar, ele tinha os dedos aptos para tocar. Tudo bem, foi assim que ele começou, ele ia a todas as serenatas, e há uma noite em que o cantor faltou. O cantor faltou, ele sabia as letras todas de cor, e cantou ele. Eles já o tinham ouvido cantar, mas em espaços fechados. Nunca o tinham ouvido cantar ao ar livre. E ficaram absolutamente siderados com aquela voz. E ele, nessa noite, ganhou o lugar de cantor e foi, digamos, o destino que lhe era fatal. Com uma voz daquelas, ele tinha que ser cantor. E para o bem e para o mal. Porque o grande cantor que ele foi, aquela voz extraordinária que toda a gente lhe conhece, menos um crítico que fala aí no livro, há um atrasado mental que diz que ele canta mal, isto está aí no livro. E então, o que é que foi para o mal? Porquê? Porque ele, para além do grande cantor que foi, também foi um grande compositor e também foi um bom guitarrista. E normalmente, a maioria das pessoas, muita gente que o admira, não tem conhecimento disso. Não tem ideia de que ele fosse compositor mas eu mais para a frente falo nisto. E que fosse também tocador de viola. Embora haja, principalmente fotografias particulares, há dezenas de fotografias em que ele está em espetáculos a tocar guitarra. Aqui, como ele começou. Depois, há uma coisa interessante, que é ele digamos que é um dos fundadores de um movimento de renovação da canção de Coimbra. E como é que isto tudo começou? Havia já a trova da Marusia nesses termos, mas de facto o que levou a isto é o seguinte: o Manuel Alegre vivia em Coimbra, era de Coimbra e vivia em Coimbra, e ele andava sempre bem acompanhado quando andava à noite, principalmente à noite, quando andava por Coimbra, estava sempre bem acompanhado por dois polícias, dois gajos da PIDE, sempre atrás dele. E como isso era uma questão corrente, ele normalmente ia alguém a acompanhá-lo para ele não andar sozinho, só com esses dois anjos da guarda atrás. E numa noite era o Adriano que ia com ele, lá tinham os tais senhores a tomar conta deles, não é? Para ninguém os assaltar, e de repente, o revoltado, o Manuel Alegre, disse aquela última estrofe da Trova do Vento que Passa. Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Isto para provocar os dois anjos da guarda. O Adriano ficou tão maravilhado com aquela quadra que exigiu que o Manuel Alegre fizesse um poema com base naquilo. E foi assim que o Manuel Alegre escreveu A Trova do Vento que Passa, que depois ele publicou não sei, penso que é o primeiro livro dele, de 65, que é A Praça da Canção. O poema está lá publicado, mas não tem quatro estrofes, tem 15 ou 16 estrofes. E é curioso porque, não sei se vocês sabem, a Amália Rodrigues também gravou A Trova do Vento que Passa. E o que é curioso é que apenas a primeira quadra é que é igual à versão do Adriano. Porque o Alain Ullmann, que foi quem musicou o poema, musicou as 4 primeiras estrofes. E nesse poema que está publicado e que foi gravado pelo Adriano, só a primeira estrofe está certa e depois as outras são as 3 últimas. Portanto, a letra é completamente diferente na versão da Amália e na versão do Adriano. Depois há outra coisa que eu só descobri desta vez, mas é diferente. Uma coisa é ouvir-se a música, não é? Distraidamente, a perceber-se assim distraidamente. Outra coisa é eu estar obrigado a estudar as músicas que vou ouvindo para ver o que é que posso descobrir. E de repente, ao ouvir a versão da Menina dos Olhos Tristes, do Adriano, o final era diferente do que eu conhecia do José Afonso. A canção é do José Afonso, o poema é do Reinaldo Ferreira e o final, aquela variação que o José Afonso tem, não existe na versão do Adriano.
Especulando um pouco, eu isso pus no livro, eu não gosto muito de especular, mas pareceu-me que a coisa que era clara é o seguinte: o Adriano foi com a mulher, com a Maria Matilde, passar umas férias ao Algarve com o Zeca, e quando lá chegaram, a primeira coisa que o Zeca lhes fez foi mostrar a Menina dos Olhos Tristes que tinha acabado de compor. O Adriano gostou muito e o Zeca disse-lhe que não tencionava gravar a canção porque ia ser proibida pela PIDE, portanto não valia a pena estar a gravar. E o Adriano pediu-lhe autorização, isto vai levantar outro problema muito interessante, pediu-lhe autorização para gravar a canção, o José Afonso disse sim senhor e deu-lhe algumas instruções. O que acontece é que, por exemplo, em relação ao poema do Reinaldo Ferreira, a segunda e a terceira estrofe, na versão do Adriano, estão trocadas. E depois, a última estrofe, que é uma quintilha, tem 5, portanto, são tudo quadros, e a última é uma quintilha, tem 5 versos. Nessa versão do Adriano, não há nenhuma quintilha. Portanto, o que acontece é que o José Afonso possivelmente ainda não tinha composto aquele final e então reduziu esses 9 versos das duas últimas estrofes em 8. Há um verso que está repetido, que ele tirou, e depois arranjou ali rearranjou aquilo de maneira que a mensagem que estava no poema ficasse clara. E está, de facto está. E portanto, o Adriano podia cantar a canção sempre com a mesma linha melódica, sem nenhuma variação, porque era sempre quadros, não tinha que fazer nenhuma alteração. Possivelmente, o José Afonso mais tarde gravou, compôs o tal final, uma variação da melodia principal, e gravou então o poema tal e qual como foi escrito pelo Reinaldo Ferreira. É engraçado que o Adriano gravou esta canção e mais 3 num EP em que gravou mais 3 canções contra o regime e não aconteceu nada. Portanto, o disco teve a sua vida direitinha, sem nenhuma perturbação da PIDE. No ano a seguir, o José Afonso gravou um single. A história é muito engraçada, porque ele tinha gravado o primeiro LP para o Arnaldo Trindade, ia gravar o segundo, e alguém lhe sugeriu que fizesse um LP com molho. Estão a ver? Portanto, com outra maneira que eles chamavam isto é canções intencionais. E então, numa das cartas que o José Afonso escreveu para o pai do Rui Pato, ele dizia que pensou, refletiu muito sobre a possibilidade de fazer o LP com molho e não achou bem, porque era prejudicial para o investidor e para ele próprio. Portanto, ele estaria disponível, portanto, ele queria fazer um LP normal, vendável, que é a palavra que ele usa, e então podia gravar 1 ou 2 discos de formato pequeno com canções intencionais. E lá apareceu, então, em 1969, um single, que é o único single que aparece ali no meio dos LPs que gravou para o Arnaldo Trindade, com A Menina dos Olhos Tristes de um lado e o Canta Camarada do outro. O disco ainda sobreviveu alguns meses, mas foi apreendido, enquanto que o do Adriano não lhe aconteceu nada. E pior ainda, em 1969, o Adriano ganhou o prémio Pousal Domingos. E no tal ano em que o disco do José Afonso foi apreendido. Não é? E esse prémio, que muitas pessoas pensam que foi obtido por causa do LP O Cante as Armas, não é. Eu também fiquei admirado. Quando comecei a ver os jornais da época, vi que afinal o prémio foi atribuído por uma coletânea que editaram dele com 3 EPs. Tinha o EP da Trova do Vento que Passa, que era de 64, estão a ver, já tem 4 anos antes, e tinha os tais 2 EPs de 68 que ele gravou acompanhado por si próprio. Já vou falar disso. E, portanto, estava lá também A Menina dos Olhos Tristes. Portanto, no mesmo ano em que A Menina dos Olhos Tristes de José Afonso foi apreendido, o Adriano ganhou um prémio com um LP onde estava A Menina dos Olhos Tristes. Estão a ver? Isto é estranho, não é? É estranho. Mas ainda há aqui um aspecto interessante neste single. Porque temos então A Menina dos Olhos Tristes de um lado e a Canta Camarada do outro. Menina dos Olhos Tristes. Uma canção contra a guerra colonial. Certo? Certo? Não é verdade. Não é verdade. Não é contra a guerra colonial. Porque o Reinaldo Ferreira, que é o autor da letra desse poema, morreu em 1959. Portanto, 2 anos antes de começar a guerra colonial. Portanto, ele não sonhou sequer que iria haver uma guerra colonial.
Na altura, quando eu pensei nesse pormenor, por acaso aí está no livro, está um aspecto, quando se refere a um jornalista que se refere a esta canção e diz uma coisa estranha, ele percebe isto que eu estou a dizer e diz que A Menina dos Olhos Tristes é uma atualidade que não diz respeito ao autor. Estão a trocar nitidamente a coisa, porque o autor, a canção é atual apenas por acaso, não é? E na altura tentei perceber como é que surge a canção e alguém me disse que tinha a ver com a Primeira Guerra Mundial. Eu estranhei a Primeira Guerra Mundial na Europa, portanto os soldados não morriam, não vinham de barco os que morriam na frente europeia, não é? E tentei aprofundar e de facto foi muito fácil encontrar a explicação. De facto tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, mas com outra coisa, que é uma disputa que houve de Moçambique por Portugal e Alemanha. Portanto, uma guerra local onde morreram mais soldados portugueses que na frente europeia. E Portugal só não perdeu Moçambique porque os aliados ganharam a guerra. Porque senão tinha perdido Moçambique para a Alemanha. Bom, como? Faz favor, podem. Como? Na Primeira Guerra Mundial. Sim, não foi o que eu disse? Foi. Eu disse segunda? Não, disse primeira. Pronto, foi na Primeira Guerra Mundial. Não é? Está esclarecido. Na primeira. Foi na Primeira Guerra Mundial. E então, bom, acho que sobre A Menina dos Olhos Tristes, acho que está, já cheguei ao fim. Pronto, portanto, e aí sim percebe-se perfeitamente a história do soldadinho vir de barco e nunca mais se faz ao mar, não é isso? O Canta Camarada é uma canção abertamente de apelo à luta contra o fascismo, certo? Não é, também não é. É uma canção de contrabandistas. Os camaradas os contrabandistas. E isto originalmente é uma canção da tradição oral, portanto, uma canção folclórica, que o Lopes Graça também harmonizou esta canção para o coro de amadores de música com outra música. Neste caso, a música foi composta por José Afonso, mas a letra é exatamente igual à que está no nosso cancioneiro popular. Portanto, é evidente que eu sempre cantei A Menina dos Olhos Tristes como uma canção contra a guerra colonial e o Canta Camarada como um apelo à luta contra o fascismo. Sempre. Mas não era nenhuma nem outra, mas o disco foi, de facto, apreendido. No caso do Adriano, o disco correu, até teve aquela história do LP que foi premiado. E então qual é a explicação? Eu vi 3 explicações que estão aí no livro. A Maria Matilde, portanto, a viúva do Adriano, diz que possivelmente isso tem a ver a não perseguição. É evidente que o Adriano também foi perseguido. Teve muitos espetáculos cancelados na hora. Por exemplo, eles estavam prontos para começar um espetáculo e aparecia a pita e acabou, não há espetáculo. Também teve muitas canções proibidas na rádio, não passavam. Mas discos apreendidos não teve nenhum. Enquanto que o Zeca teve essa experiência algumas vezes. E então ela acha que achavam, na ditadura achavam que ele era sobrinho de um ministro de Salazar chamado Correia de Oliveira. Não é? E ela inclusivamente escreveu uma ficha da PIDE que tinha uma nota no fim a dizer que ele era sobrinho do ministro Correia de Oliveira. Não é verdade, ele era Correia por parte da mãe, Oliveira por parte do pai, portanto não tinha nada a ver com esse ministro. O José Nisa dizia que ele era de tal maneira frontal nas canções que fazia que digamos que paralisava os censores. Esta é uma explicação um bocado estranha, não é? Mas é isto que ele diz, está aí no livro. Ele era tão frontal, tão descarado na maneira como criticava o regime que ele paralisava os censores. Essa não me convence. Hã? Essa não me convence. Não me convence. A terceira explicação do Rui Pato faz algum sentido e até temos um exemplo. O Rui Pato diz que ele usava sempre Coimbra. Ia para os espetáculos de capa batina, os títulos eram fados de Coimbra, baladas de Coimbra, sempre isso que ele atirava para a frente.
depois ele começava a cantar fados de Coimbra, cantava 2 ou 3 fados de Coimbra, e depois vinham as canções de protesto. Esta é outra explicação. E é engraçado que ele tem um disco, não usa propriamente Coimbra, mas usa outra coisa. Que é, há um disco que ele gravou em 1966, que também tem, em que ele gravou 3 canções do Luís Cília. 3 canções que faziam parte do primeiro álbum do Luís Cília. Vejam lá o título do álbum. Portugal-Angola, Cantos de Luta, em francês, mas era assim. Portugal-Angola, Cantos de Luta. Esse disco estava proibidíssimo em Portugal. Proibidíssimo. E então ele gravou 3 canções desse disco, sem ter problemas nenhum. Mas sabem, é engraçado, um EP, 4 canções. Sabem qual era a primeira canção do EP? Era uma canção tradicional. Portanto, lá está. Se calhar ele usava mesmo esse tipo de expediente para disfarçar. E lá está, com esse disco, ele também não teve problemas nenhuns com a PIDE. Mas há uma coisa interessante, depois no disco Menina dos Olhos Tristes. Portanto, em 1968 ele gravou 2 discos. A Menina dos Olhos Tristes tem 4 canções de protesto e o Lira, que tem 4 canções tradicionais. 2 discos separados, assim. E, reparem, estamos em 1968, ok? Bem dentro do fascismo. E eu ouvi, portanto, quando estava a ouvir, lá está, a ouvir agora os discos com toda a atenção possível, não é? Que eu consigo, eu reparei que não era o Rui Pato que tocava aquela viola nos 2 discos. De certeza que não era, eu nunca tinha reparado nisso. Em todas as informações que existem nestes 2 discos aparece canto Adriano Correia de Oliveira, guitarra Rui Pato. Mentira, não é o Rui Pato que está a tocar naqueles 2 discos. E depois achei outra coisa estranha, que nas capas desses 2 discos, por trás, ao contrário dos outros todos, não tinha a ficha técnica, não dizia quem cantava, nem quem tocava, nem nada. Então formou-se a convicção de que era o próprio Adriano que estava a tocar naqueles 2 discos. Tentei saber, a viúva não se lembrava disso, ninguém se lembrava, e então eu falei com o Rui Pato e pedi-lhe o favor de ouvir as 8 músicas dos 2 EPs e a ver se reconhecia quem tocava. Enviei-lhe os MP3, ele ouviu e reconheceu imediatamente que era o Adriano que tocava naqueles 2 discos. Que ele fartou-se de tocar ao lado do Adriano tantas e tantas vezes, portanto, reconheceu imediatamente que era o Adriano. E cá está. E cá está o Adriano guitarrista. Não é? E se nós ouvirmos aquilo, nós agora podemos ouvir, é evidente que nós já tínhamos acesso a estes 2 discos, não é? Portanto, em que é ele que toca, mas ninguém sabia que era ele que tocava. Nunca ninguém disse isso, não é? Agora, pela primeira vez, nós podemos ouvir esses discos e apreciar quem toca, porque é de facto o Adriano que está a tocar nesses 2 discos. E ele de facto toca muito bem. Não será um Rui Pato, mas defende muito bem as canções que canta e que se acompanha. Muito bem. Portanto, aí está. Um aspecto que era, penso eu, que é desconhecido da maioria dos admiradores do Adriano. Ele era um bom guitarrista. E depois, também, como compositor, vocês conhecem, não se fala, aliás, é um problema, por exemplo, da nossa rádio, que é, digamos, para mim, é o meio ideal para divulgar música. E não se fala nos autores das canções. E isso eu acho muito mal. Porque para mim, os autores, o compositor e o letrista, são pessoas fundamentais no desenvolvimento da música portuguesa e em todo o mundo, não é? E de facto o Adriano começou a compor muito cedo, logo no tal disco da Trova de Vento que Passa. Portanto, são 4 canções. A Trova de Vento que Passa só tem a autoria do António Portugal, embora, por exemplo, o Rui Pato não concorde muito com isso, porque ele viu-os trabalhar e viu que houve contribuições também do Adriano nessa canção. Mas essa canção só está atribuída ao António Portugal. As outras 3 têm a música, a coautoria do Adriano e do António Portugal. Há outro aspecto interessante na Trova de Vento que Passa. Quando estava pronto o poema
para ser musicado, o António Portugal, isto é uma questão muito importante e que eu ouvi numa entrevista do António Portugal. A primeira tentativa que o António Portugal fez foi de musicá-lo com um fado tradicional de Coimbra. E não conseguiu. Portanto, ou seja, aquela letra não era ajustável ao modelo do fado de Coimbra, tal e qual como foi desenvolvido pelo Edmundo Betancourt e pelo Artur Paredes. Não cabia ali. E ele teve que arranjar uma outra solução. E a solução que ele arranjou é aquela que nós conhecemos e que depois criou o tal movimento de renovação da canção coimbrã chamada Trova, que se resumiu, no fundo, àquelas 4 canções daquele disco, porque logo a seguir o Adriano começou-se a afastar da Trova, esqueceu a Trova e começou-se a aproximar do modelo de José Afonso, de uma forma deliberada. Há pelo menos 2 entrevistas em que ele diz que estudou os discos, é essa a palavra que ele utiliza, estudou os discos de José Afonso para fazer como ele. Portanto, e foi ao encontro, e na verdade ele caminhou sempre ao encontro do modelo de José Afonso, ou seja, de uma canção inspirada pela nova canção francesa, que não tem nada a ver, ao contrário do que muita gente pensa, com alguma forma musical de Coimbra. Não tem nada a ver, uma ruptura. É evidente que o José Afonso começou por compor baladas que não tinham nada a ver com o que existia em Coimbra, mas tinham sabor coimbrão. As primeiras. O Menino Doiro. Digamos que eu penso que a intenção dele, isto é especular, a intenção dele era arranjar uma forma nova da canção de Coimbra. Mas ele rapidamente se começou a afastar principalmente pelas letras. Não é? Começou a cantar surrealistas como António Barahona, começou a cantar, portanto, sobre a prostituição em Coimbra, no Lago do Breu. Portanto, isto são temas que não têm nada a ver com Coimbra, nem com a lírica coimbrã. Nada, absolutamente nada. E foi, portanto, o Adriano começou-se a afastar de Coimbra e a aproximar do José Afonso. Já falei nisto. Agora uma história incrível que não está no livro, com muita pena minha, porque a culpa foi minha, eu podia ter falado mais vezes com o Rui Pato, e falei algumas, e ele certamente ter-me contado esta história. Contou-a já em 3 apresentações que nós fizemos em que ele esteve. Ele contou a história e agora eu pedi-lhe autorização para quando ele não estivesse eu a poder contar, e ele autorizou-me, portanto estou autorizado a contar a história, que é a gravação do Canto e as Armas, o tal primeiro LP de originais do Adriano Correia de Oliveira. Finalmente, ao fim de alguns anos, o Arnaldo Trindade deu-lhe a possibilidade de gravar o primeiro LP de originais. Havia já um LP do Adriano, mas era uma coletânea de EPs também. Mas este em 69, quando gravou o Canto e as Armas, saiu a outra coletânea tal, chamada Baladas, e que ganhou o prémio Pusol Domingos. E então ele ia gravar o primeiro LP de originais, de canções feitas para o LP. Telefonou ao Rui Pato, saber se ele estaria disponível para o acompanhar. Ele disse que sim, estava a cumprir serviço militar, aliás, como o Adriano, né, e que ia pedir autorização para ir gravar. E disse, e então o que é que vamos gravar? E o Adriano respondeu-lhe, depois logo se vê. Bom, e aquilo andou até que aproxima-se a data da gravação. E o Rui Pato pediu então autorização ao seu comandante de companhia para ir à gravação. Sabem quem era o comandante de companhia do Rui Pato? Era o então tenente Salgueiro Maia. Nem mais nem menos. E então lá foi autorizado e lá foi ele para o estúdio. Chegou lá, ainda não estava o Adriano, entretanto chegou um jipe da Polícia Militar, portanto o Adriano era alferes da Polícia Militar, em Lisboa, e o jipe parou, ele saiu, entrou, o jipe continuou a ronda e ele disse-lhe para vir buscar no dia seguinte de manhã, cedo. Pronto. E então entrou no estúdio, pousou o capacete e a pistola em cima do piano e lá foram gravar. Não havia uma única música feita. Segundo diz a viúva, a Maria Matilde, ele já andava a pensar naquele disco e naquele tema há muito tempo. Mas música feita não havia nenhuma. Então eles tinham o livro do Manuel Alegre e começaram a escolher os poemas.
olha, a Batalha de Alcácer Quibir, este poema é muito bom, não sei o quê. Vamos musicar, vamos lá ver. E musicar. E, e é uma grande canção. Incrível. Essa é uma canção, de facto, é uma das melhores do disco, é de facto uma grande canção. E depois outro poema, e depois outro poema, e assim sucessivamente. Em relação a outra coisa que também ninguém nunca tinha lido em lado nenhum, só a primeira face do disco é que é musicar o livro Canto e as Armas. O segundo lado do disco tem uma música, ele musicou uma letra do José Afonso, deve ter sido a primeira vez que alguém, sem ser o José Afonso, musicou um poema dele. Depois tem outro poema que é de um amigo dele, que ele musicou, e depois tem outros do Manuel Alegre, que não tem nada a ver com o livro Canto e as Armas. E então eles foram gravando, foram escolhendo os poemas e foram gravando, e às tantas começam a... Quantas canções tem? 7, 8, 9, 10, pronto, está feito o álbum. E está feito o álbum. Foi assim que foi feito o Canto e as Armas. E ele, aliás, tinha anunciado ao Rui Pato: vamos gravar o Canto e as Armas. Assim, com esta pompa toda. E então, o Rui Pato, nós vamos ver, se ouvirmos o disco, eu falo nisso no livro, o desempenho do Rui Pato é qualquer coisa de alucinante. Principalmente em relação... Ele é todo no disco, mas na primeira fase, que é subordinado a um tema, que é o Canto e as Armas, em que há até uma certa... Digamos que há uma melodia condutora e que vai tendo variações ao longo da face. Portanto, há, digamos, uma certa unidade e também falta de movimento, às vezes. E então o Rui Pato desdobrou-se de uma forma incrível. Ele fez tudo diferente para todas as canções, de maneira que fosse ao encontro da temática da letra, não é? E agora vão só mais dois aspectos para não vos cansar muito. Que o primeiro tem a ver com o sentido de justiça do Adriano. Bom, não sei se vocês sabem que houve algumas pessoas que começaram a lançar a ideia de que a canção de protesto em Portugal não começou com o José Afonso, mas começou com o Adriano e com a Trova do Vento que Passa. Por exemplo, o Manuel Alegre, ainda há 3 semanas ou 4 semanas, no programa na Antena 1 do José Carlos Calisto, ele tornou a dizer isso, tornou a dizer que a canção de protesto começou em Portugal, começou com o Adriano. Ora bem, isso, o Adriano desmentiu isto várias vezes, mas de uma forma perentória. Disse: não, senhor, quem começou a canção de protesto em Portugal foi o José Afonso. Disse isto várias vezes. O Rui Pato sabe disso. Ele gravou primeiro com o José Afonso, gravou depois a Trova do Vento que Passa, que foi o primeiro disco em que ele gravou todo o disco com o Adriano. Portanto, ele sabe perfeitamente que começou com o Zeca e depois veio o Adriano. Portanto, não há dúvida nenhuma. O próprio José Afonso, contra o costume dele, tem numa entrevista, refere-se a isto. Dizer que há ideias erradas sobre o que se passou nisto e esclarece tudo ponto por ponto. Uma coisa que ele só fez, que eu saiba, 2 vezes na vida. Foi essa, e foi quando outro atrasado mental, que por acaso eu conheço, considerou o álbum Com as Minhas Tamanquinhas como o pior do ano. Aí também o José Afonso também se pronunciou sobre isso. De resto, foi desta vez que ele desmentiu categoricamente que a canção de protesto em Portugal tenha começado com a Trova do Vento que Passa e com o Adriano, coisa que o Adriano desmentiu. Mas o que eu vos queria falar desta vez é quando, em 1971, 1971 foi um ano muito importante para a música portuguesa, porque houve de facto uma revolução enorme e profunda. Reparem, houve o José Mário Branco, que fez o disco Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. O Sérgio Godinho fez o disco Sobreviventes, que só foi editado no ano seguinte, mas nesse ano foi editado um EP com 4 canções, que é o Romance de um Dia da Estrada, ou seja, 4 canções que pertencem ao álbum. O Adriano fez o disco Gente Daqui e de Agora, com música do José Nisa e com os arranjos do José Nisa, e que de facto aí nesse aspecto dos arranjos há uma revolução enorme, né? Depois há o Cantigas do Maio, do José Afonso, com os arranjos do José Mário Branco. E aí sim, aí é a grande revolução da forma na música portuguesa, porque o José Mário Branco não se limitou digamos, a fazer arranjos para cada canção. Ele descobriu uma forma portuguesa de acompanhar as canções portuguesas. A gente ouve aquele disco, ouve os arranjos e há uma coisa que imediatamente, se nós pensarmos,
que imediatamente salta aos olhos. Isto não tem nada a ver com alguma coisa que exista noutro país. Não tem nada a ver. Aquilo é português retinto. Bom, e neste ano ainda houve mais 2 discos noutras áreas, que também muito importantes, também obras-primas. Uma delas foi o Movimento Perpétuo, do Carlos Paredes, e outra foi as Cantigas de Amigo, da Amália Rodrigues, em que foram musicados poemas da Idade Média. Mas então, quando saiu o Cantigas do Maio, há muita gente que ficou parada no Cantigas do Maio, não percebeu, por exemplo, que o Venha Mais 5 é muito mais rico, por exemplo, em termos rítmicos, e é, por acaso, o álbum preferido do Zeca, não é? Ficaram todos parados no Cantigas do Maio, como ficaram parados no Por Este Rio Acima do Fausto, e não ouviram os discos que ele fez a seguir. Isto é o que acontece na nossa divulgação, é uma pena, mas é assim. E então começou a surgir a ideia de que há uma música portuguesa antes e depois de José Mário Branco. O Adriano ficou furioso com esta ideia. E um dos senhores que dizia isto aos Sete Ventos era um senhor ligado ao jazz em Portugal, chamado Raul Calado. E o Adriano discutiu com ele e disse-lhe que isso não era verdade. E de facto não é verdade. O que aconteceu em 1971 foi a terceira revolução da música portuguesa. A terceira. A primeira foram as baladas de José Afonso. Primeiro baladas de sabor coimbrão, que logo rapidamente evoluíram para baladas típicas do modelo da nova canção francesa e com letras de protesto. Não é? A segunda revolução foi também o José Afonso com o álbum Cantar João de Arilho, quando ele regressou de Moçambique. O que é que aconteceu aí? Já tinha acontecido antes de ele ir para Moçambique, no primeiro álbum dele, que é Baladas e Canções, em que aparece pela primeira vez na obra dele canções tradicionais, que ele cantou canções tradicionais e principalmente canções compostas por ele de inspiração tradicional. Mas entretanto ele foi para Moçambique e quando regressou fez o Cantar João de Arilho e então desenvolveu estas ideias. Ele fez uma cantiga de roda, a balada do sino, lá está, inspirado na tradição. Fez uma canção de embalar, a canção de embalar propriamente dita, não é? E assim fez uma canção de Natal, das Janeiras, não é? Portanto, isto é que é muito importante no Zeca, mais até do que o facto de ele cantar canções tradicionais. Como a Adriana, aliás. E que, aliás, os dois têm uma coisa extraordinária na abordagem das canções tradicionais. Que é, eles, como diria o Bernardo Santareno, e disse em relação ao José Afonso, eles os dois limparam as canções tradicionais das excrescências. É esta a palavra que ele usa. Das excrescências, que, por exemplo, a Amália acrescentava a cantar as canções tradicionais em Fado de Lisboa, que o Edmundo Betancourt transformava as canções tradicionais em fados de Coimbra, e por aí fora os ranchos folclóricos, nem falar nisso, o que é que eles faziam às canções tradicionais. E lá está, o Adriano e o José Afonso pegaram nas canções tradicionais e cantaram-nas sem malabarismos ali, para irem ao encontro digamos que eles passaram a limpo aquilo que eles ouviam nas recolhas. Os camponeses e as cantoras das regiões, como eles cantavam, ele limpou aquilo e ficou uma coisa limpa, sem malabarismos nenhums. No fundo, se nós dissemos assim, a Brigada Vítor Jara é que trouxe a música tradicional. Não. A Brigada Vítor Jara só fez o que eles tinham feito. Com uma diferença. É que a Brigada Vítor Jara também acrescentou um outro aspecto que também é muito importante, que era acompanhava as canções tradicionais com os instrumentos das regiões onde pertenciam essas canções. Tirando isso, o que está feito foi feito pelo José Afonso e pelo Adriano Correia de Oliveira Artes. Não há muita coisa que eles tenham. Aliás, a vantagem do José Afonso foi, quando começou a carreira, a música portuguesa era uma página em branco. Ele tinha tudo, ensinou-nos a cantar, não é? Ou seja, naquela altura, os cantores cantavam para exibir a voz, não é? O José Afonso ensinou-nos a cantar para exibir as canções, que é completamente diferente. Portanto, ele ensinou-nos uma série de coisas. E o Adriano foi atrás dele. Mas então, ele revoltou-se então contra isto, lá está, contra E o próprio José Mário Branco
eh, também pensa assim. Também não lhe passa pela cabeça. Portanto, mas eu estava a falar da segunda revolução, em que a principal característica é a aproximação do José Afonso à música tradicional. Dessas três formas. Cantar as canções tradicionais dessa forma, compor sob inspiração tradicional e musicar até poemas populares. É outra forma de se aproximar. Porque se nós formos ver as baladas anteriores, ali não há quase referências à música tradicional. Foi a partir do primeiro álbum, Baladas e Canções, e depois do Cantares do Andarilho, e foi assim que o José Afonso desencadeou a segunda revolução na música portuguesa, que é aí nasceu a nova música popular portuguesa, no álbum Cantares do Andarilho. A 71 vem então a terceira revolução, que é a revolução da forma, dos arranjos, da maneira como se toca, como se acompanha a música popular. E o Zé Mário Branco também concordava com isto. Eu vou-vos contar uma história que eu contei ao Jorge hoje, e para verem como isto é verdade. Eu fui um dos autores de um livro que é José Afonso Todas as Canções, onde estão as partituras de todas as canções de José Afonso. Eu fui um dos autores, com o Zé Mário Branco, com o João Loio, com o Guilhermino Monteiro, especialista em vozes, e isso começou com uma ideia do João Loio de fazer o livro, o songbook do José Mário Branco. E ele até dizia, ele tem muita piada, está sempre a dizer bocas, disse, nós temos que fazer isto enquanto ele está vivo, não é? Por acaso, ele ainda esteve vivo muitos anos depois disso. Isto foi, talvez, antes de 2010, não é? E então nós convidamos o Zé Mário Branco, fomos jantar à Abadia, no Porto, e o João Loio fez a proposta. Zé Mário, o que nós queremos fazer, nós estávamos já disponíveis para isso, é o teu livro de canções. E ele, nem pensar. Mas foi assim, violento. Nem pensar. Primeiro o mestre. Ok? Portanto, aqui também não há dúvida nenhuma sobre o que pensava o Zé Mário. E fizeram. Hã? E fizeram. E fizemos. E foi reeditada há pouco tempo, porque não havia disponível lá lado nenhum. Bom, eu vou acabar. Já não vos vou amassar muito mais. E vou só falar de dois aspectos. Primeiro, o aspecto que foi um bocado doloroso perceber isto desta forma. Foi os projetos que ficaram por realizar do Adriano. Ele tinha um projeto que ainda fez alguma coisa, que era as Notícias de Abril. Era um projeto em que ele fazia as músicas e o Alfredo Vieira de Sousa, que morreu este ano, ia fazer as letras com base em notícias de jornais publicadas depois do 25 de Abril. Portanto, digamos que era uma imagem engraçada, e é uma imagem engraçada do 25 de Abril. Ele tem canções sobre Trás-os-Montes, uma letra sobre Trás-os-Montes, uma letra sobre o Alentejo. Portanto, ou seja, em 1978 ele gravaram 4 canções, 2 foram publicadas num single e as outras 2 ficaram na gaveta. Notícias de Abril. Isto era para ser um álbum, portanto, com 10 canções neste estilo, e depois não chegaram a gravar mais nenhuma. E depois, em 83, acho que foi, em que o Arnaldo Trindade editou uma coletânea do Adriano chamada A Memória de Adriano, e juntou-lhe um single onde estão as tais outras 2 canções, Canção do Linho e outra. Portanto, há 4 canções deste projeto que foram editadas em disco, mas o álbum que estava projetado nunca conheceu a luz do dia. Não é? Depois ele tinha outro projeto que eram 10 canções de resistência e uma canção para o futuro, vê-se mesmo que é um título do Fausto, não é? E era para ter exatamente canções era para ter músicas do Fausto. Depois havia outro também seria interessante, que eram contos do Manuel da Fonseca inspirados em provérbios portugueses que seriam musicados pelo Zé Misa. E depois ainda um segundo volume do Cantigas Portuguesas. Cantigas Portuguesas foi um álbum que foi gravado em 78, mas só saiu em 80, já muito perto do fim do Adriano, só com canções tradicionais, mas com arranjos diferentes do Fausto e do Pedro Caldeira Cabral. E tinha um que é digamos, o projeto que me dói mais na alma, que era um projeto de fados de Coimbra, com acompanhamento do Carlos Paredes e do Fernando Alvim, vejam bem, e em que ele estava a apostar numa nova forma de cantar o fado de Coimbra.
E há pelo menos uma entrevista do Paredes em que ele diz que começaram a trabalhar nisso e de facto ia ser uma coisa espantosa a maneira como ele ia apresentar o Fado de Coimbra nesse projeto. Ficou nada por fazer em relação a isso. E pronto, vou acabar só com mais um pormenor. É que eu ia ouvindo isto tudo, a música dele, com muita atenção, a maior atenção possível, e havia sempre uma coisa não musical que me ia dando na cabeça. Eu ouvia as letras, ouvia como ele cantava, ouvia as músicas que ele fazia, as músicas que cantava, e havia uma ideia sempre que me estava a martelar e que eu não tinha nada a ver com música. Generosidade. E de facto, a generosidade, eu acabei por pôr isso no fim do livro. O livro acaba com um texto que eu fiz sobre essa ideia, porque de facto nós sabemos. Nós sabemos que o Adriano era uma pessoa generosa. Ele cantava muitas vezes gratuitamente, cantou gratuitamente muitas vezes com graves problemas económicos, não é? Em situações muito de grande carência, e ele não cobrava porque via que a organização não tinha meios para lhe pagar, e não cobrava sem problema nenhum. Portanto, isto é generosidade. Mas a generosidade que está nos discos dele é que é espantosa. A maneira como canta, a maneira como se entrega, a maneira como ele quer defender aqueles valores. Ele quer atirar aqueles valores para a cabeça das pessoas, para ver se as pessoas percebem finalmente que podem, de facto, ir para um mundo mais justo, um mundo novo mais justo. Não é? É essa generosidade que se nota na obra toda dele. Não é? Então, a maneira como se entrega no canto, com aquela voz, ele não tem o mínimo de exibicionismo. No mínimo, não há nenhum exibicionismo na maneira como ele canta. Ele entrega-se às canções, porque são esses os valores que ele quer afirmar. E por isso é que eu digo que a música dele é a música da generosidade. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Antes de passarmos ali a palavra, eu queria só fazer aqui, se me permitirem, uma ou duas perguntas ao Otávio, muito rapidamente. Em primeiro lugar, estes são dois homens, o Adriano e o Zeca em particular, porque foi também muito disto, anda tudo muito à volta também do José Afonso, mas eles desbravaram um caminho. Tu há bocado dizias isto, ou pelo menos sugerias isso, não é? Eles começaram uma coisa que não havia, não é? Eles começaram algo que não existia. Nós não tínhamos, há pouco no nosso café falávamos disso, não é? Nós não tínhamos um Pete Seeger. O nosso Pete Seeger é o José Afonso, não é? E o Adriano, de certa forma, também tem isso, apesar das ligações à canção francesa e à cultura francófona, que eram ligações muito mais fortes, certamente, do que com a cultura anglo-saxónica. A Portugal chegava muito pouca coisa, ou praticamente nada, do outro lado do Atlântico, mas nós nunca tivemos nada tão próximo quanto isto, e se calhar se tivesse sido uns anos antes, teríamos uma canção neorrealista feita de propósito, não é? Quase. Mas a minha pergunta era exatamente por aí. Neste desbravar de caminhos, curiosamente, e no Adriano tu falas disso muito bem, até porque ele vai gravar um disco com o Manuel Fonseca, com poemas do Manuel Fonseca, grava com o Manuel Alegre, que curiosamente, o Mário Sacramento, por exemplo, diz, e o Fernando Namora, creio, que o Manuel Alegre é uma espécie de terceira ou segunda, terceira geração de neorrealistas, não é? Com a Praça da Canção, em particular com esse livro. Há também um poema do Urbano que ele canta, que é a Margem Sul. Há também outros poemas que ele vai cantando de outros autores também ligados ao neorrealismo. Tu achas e sentes, ou intuis pelo menos, que essa ligação era necessária? Porque, no fundo, o que tu dizes aqui sobre tanto o José Afonso como o Adriano é que eles quiseram transformar a balada, a canção de Coimbra, numa outra coisa, e estamos a falar da balada e na trova como novas categorias musicais que nós não tínhamos, não é? Que, no fundo, eles inauguraram, mas para isso eles precisavam de um leitmotiv diferente, não é? Eles precisavam de uma natureza diferente. Tu achas que isto que é inocente ou que não é inocente? A ida a buscar os autores neorrealistas? Não é inocente, mas é absolutamente deliberado.
portanto, é uma forma de combater a ditadura, não é? Isso não há dúvida nenhuma, não é? E como é que, se eles queriam ir ter com os poetas, se eles queriam combater a ditadura, que poetas é que eles tinham que procurar? Os neorrealistas, não mais nada. Mas há no José Afonso uma diferença, não é? Que é o surrealismo. Sim, Ok. sim. Portanto, o José Afonso é de facto e é neorrealista também e surrealista também na música, não é? Também na música. O José Afonso faz experiências, que é uma coisa que as pessoas não levam muito em conta. Que é o experimentalismo musical do José Afonso. E que umas vezes é neorrealista, outras vezes é surrealista. Não é? Mas esse aspecto do surrealismo não existe em Adriano. Não é? O Adriano é todo neorrealista, não é? Do princípio ao fim. António Mota Redol. Duas vezes foi em espetáculos, ou pelo cantar, correu mal. E as outras duas vezes são coisas mais. Não vou contar, não vou agora contar isso, não vale a pena. Agora, queria aqui telegraficamente dizer várias coisas. Primeiro ponto: o Canta Camarada canta, o Lopes Graça, quando fazia as suas intervenções, o coro, dizia sempre: vou cantar uma canção de contrabandistas. E, portanto, no meio estudantil de Lisboa, por exemplo, as associações estudantes, sabia-se isso perfeitamente. Era uma canção, quer dizer, não havia nenhuma iniciativa das associações estudantes de Lisboa que juntava muita gente que a malta não cantasse o Canta Camarada Canta, as coisas do António Leixo e outras, não é? Mas o Canta Camarada Canta era conhecido como sendo exatamente uma canção de contrabandistas. No meio estudantil não havia nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, pode haver no meio não estudantil, mas no meio estudantil não havia nenhuma dúvida sobre isso. Ponto 1. O outro ponto que eu queria, digamos, graficamente falar... Mas a PIDE não pensou isso. Isso era a PIDE, mas a PIDE também chamava comunistas a toda a gente e até os católicos também eram comunistas e, portanto, e outros que não eram também eram comunistas. Isso não conta, não é? Pronto. Outra questão também que eu gostava de focar era a questão, digamos, das associações de estudantes, como eu já falei. Quer o Adriano, quer o Zeca Afonso, de facto, começaram a sua carreira nas associações de estudantes. Só mais tarde é que eles, de facto, começaram a cantar em coletividades, não é? Em muitas coletividades, mas já muito mais tarde. Eles começaram logo ao princípio, de facto, nas associações de estudantes, fui convidado várias vezes. Um dos casos que eu falei foi convite que eu fiz ao Adriano para ir cantar no técnico, e, portanto, isto em 60 e qualquer coisa, 64 ou 65, portanto, eles foram fundamentalmente lançados pelas associações de estudantes. E isso é preciso que fique claro. Não sei se no seu livro fala nisso, mas é preciso que isso fique claro, que eles começaram aí, porque quer dizer, foi no meio estudantil que de facto eles se lançaram. Eu lembro-me de várias iniciativas em Coimbra, em que houve encontros de estudantes de todo o país, portanto das associações de todo o país em Coimbra, com os nacionais de estudantes, e o Adriano e o Zeca estavam sempre presentes, não é? Eu lembro-me, por exemplo, numa dessas apresentações, eu não lembro do ano, numa dessas apresentações o Adriano e o Zeca cantaram em conjunto e em coro. E os tradicionalistas de Coimbra, em Coimbra não se canta em coro, e tal, cada um de sua vez. E eles cantaram e existiram. Portanto, cantaram os dois em coro, exatamente no final de uma reunião nacional de estudantes. Andavam-se a falar muito na União Nacional de Estudantes e não sei o quê e tal, e as associações de estudantes de Lisboa, Porto e Coimbra reuniam-se e eles estavam sempre nisso, não é? E, portanto, foram aí que eles iniciaram a sua atividade. Depois, outra coisa que eu lhe queria perguntar é quando é que o Adriano cantou pela primeira vez a Trova do Vento Passa? Tem alguma ideia sobre isso? Claro, tenho provas. Por exemplo. Eu ia sugerir por causa de ter falado Então do diga técnico. lá, Sim. a ver se bate certo com o que eu vou Okay, dizer. não, mas deixa-me antes Falou no técnico, não falou? Deixa-me Não, falar. mas não foi no técnico. Não foi na Mas, eu estou a Faculdade de dizer, Medicina. mas o que se dizia era o quê? Vá, conta lá. Não, o que se dizia. Não, conte sei. lá, para ver se bate Não, mas certo. primeiro deixa-me falar o que falou antes. Eu não acabei ainda. Já sei. Se eu digo no livro que começou das associações de estudantes. Sim. Ok, eu acho que neste não se proporcionou, mas eu digo no primeiro livro que fiz sobre José Afonso que aceito pacificamente que a renovação da música portuguesa geograficamente começou em Coimbra. Musicalmente, não.
Ok? Portanto, musicalmente não tem nada a ver com Coimbra, a Sim, renovação da música portuguesa. Portanto, teve uma parte em que de facto eles, parece, eu tenho quase a certeza, que a ideia deles era encontrar uma nova canção de Coimbra, mas rapidamente evoluíram tanto musicalmente como poeticamente, evoluíram para modelos que não tinham nada a ver nem com as músicas de Coimbra, nem com o lirismo de Coimbra. Mas não é isso que eu estou a falar. Mas Eu estou a falar- geograficamente o público que o começou lá. lançou foi o público das associações estudantes. O público que os lançaram, né? Geograficamente, a renovação da música portuguesa começou em Coimbra. Claro. E para mim é pacífico. Pois, exatamente, não é isso que está em Geograficamente, Claro. foi assim. Digamos que eles tornaram-se músicos por causa de Coimbra. Eu creio que o Octávio também, o que nos diz aqui muitas vezes, e no livro isso fica muito claro, é que quando ele fala em Coimbra, ele está a falar de uma grande massa de juventude estudantil, não é? Quando tu falas de Coimbra, quando tu dizes Coimbra, é dessa Coimbra, não é? Mas não, Por exemplo, não é essa a questão que eu estou a pôr. A trova É do- de- é Eu Coimbra estou a dos pôr estudantes. o público que o lançou, Exato. o público que os lançaram, É isso e mesmo. portanto que lhe deram, digamos, força mesmo, claro. para depois vir Claro. para outros sítios, foi das exemplo, associações estudantes. isso não é a questão Isso fica muito musical. claro aqui. Isso O fica José muito claro aqui Afonso, na o nossa José vida Afonso música. tornou-se famoso como cantor antes de fazer baladas. Como cantor de fado. Sim, em Coimbra. Pronto, ok. Não é? Pois. Não Mas só em Coimbra, como cantor de fado. Talvez, Ele talvez. tornou-se conhecido como cantor de fado, ainda não cantava outra coisa. Mas essa parte, digamos, da música de protesto foi de facto nas associações, é que de facto foi o grande esteio. Não, o José Afonso não diz isso. O José Afonso diz que ele saiu muito cedo de Coimbra e, portanto, quando ele compôs Os Vampiros e o Sim. Menino do Bairro Negro, estava no Algarve e Mas, portanto, mas eu não estou a dizer onde é que ele compôs. Eu estou a dizer é quem foi, digamos, o público que o atirou para a frente, quer dizer, que lhe deu popularidade. É isso que eu estou a falar. mas quando surge a Não ideia... sei se está a perceber, quando surge a são ideia- coisas diferentes. Mas quando surge a ideia de que a canção de protesto começou com a trova do vento que passa... Não, mas eu não estou a falar nisso. Não, mas porquê é que surge essa ideia? E surge o Lousã Henriques, o Manuel Alegre. Não são pessoas... O não são Manuel quaisquer lá pessoas- convém porque ele é o não são autor qua- da letra, não é? Não são quaisquer pessoas que dizem isso. São pessoas Mas eu tenho com não está a perceber responsabilidade. o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o público que lançou estes dois cantores... Mas o José Afonso não pensa isso. Mas é. Ele Quer diz- dizer, ele podia fazer já espetáculos não sei onde, mas o grande lançamento dele e do Adriano Em Coimbra. foi em Coimbra, em Coimbra, na pois. Associação Académica Mas dos no Estudantes de Coimbra, país não. mas também nas associações de No Lisboa, país, passou a ser a convidado. gente, quando houve, por exemplo, o concerto de 67 no Barreiro, não é, vê que ele era conhecido no país todo, não é? Mas, meu amigo, mas eu não estou a falar de 67, Sim. eu estou-lhe a falar de 63, 64. Mas em 63, 64 ele não cantava em Coimbra. Pois não, mas cantou ele e o Adriano cantaram. Não, as em coisas 63, das 64 associações. ele diz que não cantava em Coimbra. Não estou a falar que de não era- Coimbra, que estou era a falar mal de recebido em associações Coimbra. de estudantes, não são só as de Coimbra, caramba. Como? pá. Lisboa tem associações mais importantes, não é só a Associação Académica de Coimbra. Sim. Está a ver? Pronto. Por exemplo, o ano em que o problema que eu lhe estou a falar, quer dizer, que houve um problema foi para aí 65. É que houve Mas esse problema. é exatamente que ele foi isso. convidado Mas é exatamente para o isso. Adriano Mas é cantar exatamente essa em fase em que Lisboa. ele. É exatamente. Não estou a falar do Adriano, estou a falar do José Afonso. Sim, eu estou É exatamente. Mas antes disso, o Adriano, o José Afonso tinha cantado nas associações de estudantes de Lisboa. Há provas disso. Quer dizer, há provas Em disso. Lisboa. Há provas disso. A primeira o, vez. o José Afonso podia não falar, mas há provas disso. Há documentos escritos com saraus feitos por Zeca Afonso em associações estudantes. Portanto, isso aí é incontroverso, não é opinião minha. Isso está escrito. Eu estou a fazer um livro sobre as associações estudantes e lá está. Todas as associações estudantes me dizem 64, 65, não sei o quê. O Zeca Afonso era convidado, medicina, não sei o quê. Pronto. Agora, outra questão que eu também gostava de falar é a questão do Correio de Oliveira. Das associações de estudantes de Lisboa, o que corria é que o Adriano tinha aquilo que falou da censura, que era mansa com ele, por ser Correio de Oliveira. Isso corria vulgarmente no seio das associações de estudantes de Lisboa, não é? Portanto, corria isso. Agora, outra questão que eu lhe queria perguntar era É a esta. trova. A Trova do Vento que Ok. Passa, a primeira vez que foi cantada em A público. trova do vento que passa foi cantada a primeira vez em Lisboa, na recepção aos calores de Medicina, Yeah. na Faculdade de Medicina, no dia 21 de janeiro de 1964.
E tenho provas disso, porque há pessoas que pensam que foi no dia 20 de janeiro. Isto não interessa muito, para mim não tem importância nenhuma. O problema é que eu tenho provas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o jornal A Capital de 20 de janeiro de 64 e que tem uma notícia que foi feita pelo Albano da Rocha Pato, pelo pai do Rui Pato, uma notícia que diz que uma delegação de Coimbra vai se deslocar hoje, portanto 20 de janeiro, a Lisboa, onde amanhã vai apresentar um espetáculo para a recepção dos caloiros de medicina. E tenho outra notícia do Diário de Lisboa, do dia 21, porque o Diário de Lisboa era um vespertino, não é? Saía ao fim da tarde, e em que diz que dá a notícia de que tinha decorrido nessa tarde, na Faculdade de Medicina, a recepção, e em que estiveram. É aquela fotografia que é muito conhecida, que se vê o Manuel Alegre com a mão no queixo e se vê o Adriano e o Zeca e o Rui Pato e o António Portugal. Foi exatamente essa fotografia, dessa recepção. Agora, portanto, digamos, numa dessas iniciativas das associações de estudantes de todo o país, uma delas, eu lembro que o Adriano cantou o Trova do Vento que Passa numa república. Sim, deve ter cantado, mas a primeira vez foi essa, e há um depoimento. Na República? Não, no dia 21 de janeiro de 64. E é um depoimento do Manuel Alegre a dizer isso e a dizer mais ainda, a dizer que essa canção foi composta 2 ou 3 dias antes em Coimbra. Eu assisti a ele cantar a Trova do Vento Passa numa República, no final de uma dessas grandes reuniões nacionais de estudantes. Sim, mas é posterior a Lisboa. Foi dito que era a primeira vez ou a segunda vez que ele cantava. Então foi a segunda vez, porque a primeira foi 21 de janeiro em Lisboa. Isso não há dúvida nenhuma. É o gatekeeping, toda a gente quer que seja a sua primeira vez, não é? Não, ali não era a primeira vez. Sim. Ali disseram que ou era a primeira ou era a segunda vez. Naturalmente em Coimbra eu nunca tinha cantado. Se ele cantou em Lisboa, na recepção aos alunos da Faculdade de Medicina, provavelmente não tinha cantado ainda em Coimbra, e em Coimbra, os de Coimbra acharam que era a primeira vez. Pois. Pode ter acontecido isso. Sim, mas Agora, a data é impossível, eu não consigo dizer. Isso está, não é 63, 64. Não, eu estou a dizer-lhe a data porque está ali os recortes de jornal, não é? E ali no livro. Não há que enganar. A data desta sessão, eu não lhe sei dizer, sei que terá sido para aí 63, 64, foi quando houve essas reuniões nacionais de dirigentes e tal, mas não tenho a certeza de data nenhuma, e portanto aí não lhe posso dizer se é a primeira vez, se é a segunda, não é? Provavelmente será a segunda. Pronto. Mas aí... Tenho a imagem dele na sala, vestido, quer dizer, com a capa e batina, provavelmente não acompanhado, cantando à capela, a Trova do Vento Passa. Isso eu lembro que foi cantado aí, e a malta de Coimbra achou que era a primeira vez, naturalmente era a primeira vez que ele cantava em Coimbra, não é? Portanto, isso aí, agora, vamos lá ver. Mas isso não era de certeza absoluta. Pois não sei. Não, há o depoimento do Manuel Alegre que não deixa dúvidas a ninguém. O Zeca Afonso também diz, cantou pela primeira vez, cantou pela primeira vez o Grândola na Galiza, e não é verdade. O Zeca Afonso cantou pela primeira vez o Grândola numa coletividade em Grândola, que eu estive lá presente, e a data, que eu sei a data dessa sessão, é anterior à Galiza. Portanto, eles às vezes também não sabiam muito bem. Pois não. Por exemplo, isso é facto. O Adriano diz... Ele cantou o Grândola na Sociedade Recreativa, não sei o quê, grandolense, onde ele tinha, de facto, aprendido e tinha já antes cantado particularmente, não é? Mas depois, em público, foi a primeira vez que ele cantou, foi aí. E ele diz que foi na Galiza. Portanto, eles às vezes também não têm uma memória muito certa. O Adriano diz que o primeiro disco, Noites de Coimbra, que saiu em 1960, e está provado que não podia ser. Portanto, vê-se pelas referências e pela lista de todas as edições do Arnaldo Trindade, que estão disponíveis na internet, que nunca podia ser. Vê-se pelo número da referência, que só pode ser em 61. Já agora diga uma coisa, desculpa lá, agora uma pergunta de ordem técnica. Portanto, os discos têm sempre uma data, não é? Uma data? Não. Não são todos. Muitos discos têm uma data. Não. A maior parte não tem data Eu não nenhuma. digo dele. Os discos não, de todos não têm data. Agora tem. Não tem. Dessa altura não tinham data. Na altura não tinham data. Mas há muitos discos com data. Quer dizer, agora e antes. Agora não, sim. antes não tinham data. Os discos só mesmo... Mas então diga-me lá uma coisa. Esses discos
que não têm data, quer dizer, vamos lá ver, a data do disco, que agora têm, não é? Eu acho que há mais antigos do que está a dizer, mas não vou discutir isso, que eu tenho lá uns discos do tempo deles e tal, e antes, mas não vou discutir isso. Agora, essa data, a data que é posta no disco, é a data de quê? Da gravação? É da saída para o público? É do registro na editora. Porque acontece, por exemplo, o Cantigas Portuguesas foi gravado. Alguém sabe porque é que demorou 2 anos a ser publicado, mas não quis dizer. Mas o disco está aprovado, há documentos nos jornais, há entrevistas que garantem isso. Foi gravado em 1978 e foi publicado em 1980. Nessa lista do Arnaldo Trindade, que tem tudo que o Arnaldo Trindade editou, com a referência e com o ano em que foi editado, o Cantigas Portuguesas aparece com a data de 1978. Portanto, o disco foi registado, pronto para ser posto à venda em 78. Gravado. E não foi. Isso Só foi em 80. Então, Ok, mas isso acontece. qual é a data que conta? É a data desse registro ou a data em que foi posto à venda? Não, o que conta é que o disco foi gravado em 78 Exato. e foi publicado em 80. Agora, para mim, digamos, para ver a questão musical, para mim a data que é importante é 78. Claro. Não, mas não é isso que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar, digamos, a data que vem no disco, dos discos que o têm, é a data de quê? Da gravação. Da gravação? Não, Exato. não, da edição. Da edição. Normalmente é a data da Data de edição. Da edição, E normalmente Sim. não é no não é? mesmo Com os ano. livros, não é? É, no irmão. Hã? É como os livros. Pode ser, às vezes, quando a data de gravação é muito distinta da edição, se vem assinalado. Acontece nos raramente. discos. Por exemplo, aconteceu É com, muito raro. É o que eu estou a Aconteceu dizer. Muito com- raro. A com- data da gravação é da edição. olha, Sim. aconteceu com o álbum Espelho de Sons do Carlos Paredes, Exatamente. que tem a data que tem no disco é 88. Ele é de 89 e há a explicação, também está nos jornais, que é, eles iam pôr o disco à venda em 88, mas depois tinham a versão em CD, só ia estar pronta em 89, portanto ia sair primeiro em vinil e do CD no ano a seguir, e eles não quiseram fazer isso, quiseram que saísse Pensar tudo tudo junto, junto. então o disco já estava pronto para sair e não saiu, só saiu em 89, não é? E tem lá a data de 88. Saiu em 89 juntamente com o CD que diz 89. não é? O disco do Cantigas Portuguesas foi gravado em 78 e não há dúvida nenhuma disso, e foi registado no Arnaldo Trindade em 78 e só foi publicado em 80 e lá no disco tem 80. Até a data da edição. Em princípio, Da edição. a data que Sim. vem nos discos é a data da edição. Da edição. Da edição. É. António, tem mais Eu alguma estou a dizer questão isto porque eu para sou podermos- editor, não é? Ah, pois, Portanto, exatamente, deve saber o que é que faz. Tem mais alguma questão, Isso é como António, os livros, para não é? podermos Os livros passar? nos livros igual. É a Nos mesma livros coisa, igual. não é? Para podermos passar as perguntas, tem mais alguma questão que queira colocar? Eu já falei demais. Está esclarecido, está ótimo. Não falou nada de Está mais. sempre demais. muito bem, nosso amigo. Alguma questão que mais alguém queira colocar? Sintam-se à vontade. Perguntas? Zé Ferreira. Que não foi publicado no livro. Deixa cá ver se eu situei com esta conversa toda, baralhei um bocadinho. O episódio Do Canto e das Armas. do Canto e das Armas, mas isso saiu agora publicado, creio que nos parece naquele artigo que vem com a divulgação do livro. Da tua entrevista ao Expresso. Sim, porque eu falei nisso aos jornalistas. Exato. Exatamente. Saiu. Foi publicado, era só para dizer. Certo. Não está aí no livro. Alguma coisa foi publicada aí. Não, isto está em programas de rádio. É? Teve na TSF, na TSF eu disse, e todas as entrevistas que me fizeram, eu contei essa história. Depois do livro está feito. Todas exato. elas. Depois do livro está feito, não é? Certo. O Adriano é uma das coisas que, enfim, que era conhecido na altura, quando ele faleceu, e antes dele falecer, foi essa situação que ele teve. Foi um homem que depois foi muito desprezado, não foi acompanhado e que morreu com dificuldades, não é? E que viveu com dificuldades antes de morrer. E isso é uma coisa que também contribuiu para ele de alguma forma apagar, enquanto que o Zeca e o Zé Mário e muitos outros, não é? Continuam ainda hoje a ser muito divulgados. Este livro, a importância deste livro, até as entrevistas que apareceram, tem a ver com isso. Há um desaparecimento de uma figura que, na minha opinião, que vivi também nesses tempos um bocadinho mais tarde
do que ali o António, que é um bocadinho mais novo, mas que era um homem que tinha um peso incrível naquela altura nas questões da resistência, e os contributos que ele dava e tudo isso. E já agora uma coisa, a Trova do Ano que Passa Eu não sei. era um hino, digamos, principal do movimento estudantil, não só em Coimbra, mas também em Lisboa, principalmente Coimbra e Lisboa. A Trova do Ano que Passa era, de facto, por isso é que eu acho que há pessoas que pensam que foi a Trova do Ano que Passa que iniciou o movimento de protesto, porque, de facto, se calhar, precisamente por terem pouco conhecimento da música do José Afonso. E a Trova do Ano que Passa é que era o grande hino. Não era o caso das associações de estudantes de Lisboa, que conheciam bem a música do José Afonso. Até há uma questão, por exemplo, que os editores são responsáveis disso. Quem editou a terceira edição dos Cantares de José Afonso foi a Associação dos Santos do Técnico, a primeira e a segunda edição. Aquele livrinho, não é? Com Sim. as letras, sim. Eu tenho. Sim. Isso é o primeiro. O segundo. Há 3 versões, acho eu. Eu tenho, são 3 diferentes. São acho eu. 4, mas não Ou interessa. 3 ou 4, eu A tenho primeira e a segunda edição, se vezes para aquela editora de Tomar, que agora não me lembro como é que chamava a editora, não sei se tem presente, aliás é uma pessoa que costuma vir aqui muito, como é Nelson Simões, que era o responsável da Pois, editora. é essa edição que eu tenho. É só a primeira e a segunda. Mas é a segunda que eu tenho. Depois, Coimbra editou uma edição mais tarde, já não sei que editora, depois terceira. Quando não é a terceira edição, é essa que está a falar, que foi uma edição que foi feita na altura que o Zeca voltou de Moçambique, vinha sem emprego, e que a Associação dos Santos do Técnico. Isso é que foi no técnico. Hã? Isso é que foi no técnico. Foi editada no técnico, foi feita no 97 do técnico, foi vendida, esgotada, e o dinheiro foi entregue ao Zeca Afonso, que não criou o dinheiro. O Zeca Afonso não criou o dinheiro, e teve que ser um elemento da direção da Associação do Técnico, que foi a Setúbal à mulher entregar-lhe o dinheiro, porque ele não queria receber o dinheiro. Estando aflito. E foi essa Sim. edição que provocou uma ronda da PIDE na casa do José Afonso, à procura do livro, e só encontrou um exemplar. Isso é o mesmo o José Afonso que conta. As associações nessa altura estavam, digamos, no foco principal da PIB, não é? Quer dizer, daquelas greves todas que houve e coisas todas que houve. Já agora, Só para concluir. em relação àquilo que estava a dizer, Diga, uma notazinha em relação ao que estava a dizer há Sim. bocado. O texto da Maria Matilde é incrível. Sim. E explica bem a amargura dela em relação àquilo que o Adriano passou e o que lhe fizeram. Porque havia 2 cantores, eu não vou falar em nomes, mas era um concerto com 2 nomes. Um recebia 7.500 euros, não, 7.500 contos, ou escudos, e o Adriano recebia 500 escudos. E teve que pedi-los. Não, pouco tempo podia. Exato. Era isto que se passava com o Adriano, porque ela era Não lhe queriam pagar militante. nada. Portanto, como era militante, achavam que ele não devia receber nada. Sim. Portanto, essa é uma das situações. E ela, passados 44 anos da morte dele, eu estou a dizer isto porque, acreditem ou não, todos os dias praticamente recebo mensagens no WhatsApp da Maria Matilde. Porque é uma ligação fortíssima com ela, porque ela achou que este livro, a culpa não é minha, a culpa é dele ter escrito, e eu ter a possibilidade e ter tido a ideia de o fazer, e ela está incrivelmente agradecida porque estamos a fazer jus àquilo que é a obra e a vida do Adriano, que foi um homem absolutamente incrível. E, como sabem, morreu aos 40 anos, não é? E curiosamente, esta edição também nasce no momento, um ano depois, mais ou menos, da obra do Adriano ter sido elevada a património nacional, não é? Uma iniciativa da Assembleia da Porque República. há um centro de homenagem Que é- criado em Avintes, não é? Exatamente. E só um pequeno episódio também, porque eu acho que é importante dizer-vos isto. Quando eu tive a ideia de editar a obra do Adriano, pedi à Matilde, à Maria Matilde, que vive em Lisboa, para ter uma conversa com ela, e fomos almoçar juntos, eu e o meu genro, que é quem agora trabalha comigo e que há de ser o futuro diretor da Tradição, e nós fomos almoçar e mal nos sentámos à mesa, eu, o Albano, a Maria Matilde e a filha, a Isabel, ela virou-se para mim e disse assim, eu expliquei-lhe a ideia, isso tudo, queria fazer, e ela disse, fantástico, mas eu não quero nada. E eu virei para ela e disse assim, então não faço. Ela ficou a olhar para mim assim com o ar, então, mas então, não, é assim, eu não faço, eu vou explicar porquê. Tudo o que fiz até agora tem sido com contratos com os herdeiros. E eu não faço nada porque eu não quero que um dia venham a acusar-me de que sou um oportunista, que ando a ganhar dinheiro à conta dos outros. Portanto, peço desculpa, mas não faço. E continuámos a almoçar. E ela começou a falar e não sei o quê, e diz-me,
à baila veio a cena, pá, olha, por acaso agora estava-me a lembrar, nós demos uma pequenina casa, um pequeno espaço a uma associação que se chama Centro de Homenagem a Adriano Correia de Oliveira, criada em Vintes, malta fantástica, não sei o quê. Coitados, até não ver se arranjam apoios para isto, para aquilo, disse. Matilde, então, assim temos o problema resolvido. Ela, no dia em que o Adriano morreu, um pormenor importante, abdicou de todos os direitos da obra do Adriano. Disse, eu não quero receber nunca nada, e passou todos os direitos para os filhos, para o Zé Manel e para a Isabel. E eu disse, então está bem, então, vamos fazer um contrato com a Isabel e o Zé Manel, que são os herdeiros, fazemos um contrato e incluímos no contrato do Centro de Homenagem a Adriano, e parte da receita das vendas, até vos posso dizer que são 20%, que ficou estipulado, vão ser para o Centro de Homenagem. E ela disse, ótimo, pronto, resolvemos o problema assim. Não é? E, portanto, é assim que a gente deve também perceber. Eu só quero dizer isto, que é para as pessoas perceberem também qual é a forma de nós estarmos nesta vida, seja com o Zeca, seja com o Cília. O Cília, esse então é que não quis mesmo nada, eu não consegui mesmo, nem contrato quis fazer, mas eu depois ofereci não sei quantos livros e ele ficou todo contente. Pronto. E o Carlos Paredes também posso dizer que foi um contrato, como é que se diz, leonino. Eu sou benfiquista, mas o contrato foi leonino, que é assim que costuma dizer, não sei porquê, mas exigiram-me 50% das vendas, que é uma coisa inacreditável. Eu aceitei, porque eu queria fazer o livro. E foi uma obra também muito importante. Foi. Mas agora não vamos desviar daí, mas era só para... Já agora, desculpe lá. usar o exemplo. A associação que nós fazemos parte, que é a Associação Produtor do Museu do Neorrealismo, já patrocinou a edição de 60 e tal livros. Muito bem. Pagou a edição. Quer dizer, o patrocínio pagou as edições. E, na maior parte dos casos, os autores não receberam um tostão. Só que eu insisti sempre que deviam fazer contrato. E então o contrato diz, faz para a primeira edição, não há pagamento de direitos nessa primeira edição, mas numa segunda edição depois falaremos. Porquê? É o que está a dizer, é que às tantas, quem é que editou, porque é que você editou, Exato. fica o editor mal visto porque acusam-me de fazer uma edição ilegal, ficam os herdeiros mal vistos porque autorizaram uma coisa que não deviam ter autorizado, e havendo um documento escrito, mesmo a dizer, não há pagamento de direitos, nesta edição, numa segunda edição se verá, quer dizer, o assunto fica perfeitamente definido. Exato. Acho que podemos encaminhar para o fim aqui. Só queria Claro, Zé, falar, claro. só queria Não um concluíste pequeno há desvio. pouco. Claro que sim, claro Bem, que sim. já agora aproveitei que uma coisa, infelizmente a associação nunca teve um best-seller. Também não há esse risco, pá. Não é? Mas se quiserem Nunca um não há esse best-seller, risco. eu arranjo. Hã? Mas tivemos livros esgotados, isso é um facto. Mas se quiserem best-seller, eu arranjo. Tem sempre. Claro, Não, vai ser um eu só best-seller, queria que eu vou concluir editar. uma coisa. por Não causa- podemos juntar o António com o José Moças, senão isto Exatamente, vai ser um exatamente. terror. Não, estou a brincar. Dão estou a cabo, brincar. rebentam com o mundo editorial português. A trova, não, a propósito da trova, a posse da trova, a trova é da malta toda, quer dizer, mesmo não é só das associações. Aqui, por exemplo, um pouco mais tarde, que é onde eu apanho, sou um bocado mais novo, não é? Mas aí a partir de 67, a trova era um hino aqui em Vila Franca, junto das coletividades. Tinha grande atividade política, não é aqui nesta zona, como sabem, e era claro que era um hino, extravasava o movimento estudantil e lá o custo havia aos estudantes, evidentemente, mas havia muita outra gente de Uma outras outra profissões. juventude, não é? A juventude e não só. Tudo bem. E não só. Não havia só juventude, havia pessoas já, Obrigado. muitos já cá não estão, não é? Sim, sim, Exatamente, só queria dizer isso. sim. Isto já está. Pergunta. Paulo Lisboa, claro que sim. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta ao autor do livro, ao Otávio, sobre o seu trabalho, que eu admiro imenso, gosto imenso do trabalho. E Pode queria, aproximar um bocadinho. queria saber se conheceu pessoalmente o Adriano, se conviveu com ele, ou se o seu trabalho foi sempre só com provas documentais, com textos, ou se houve ali um contacto pessoal com ele, se chegou a tempo de o conhecer. Nunca tive como nenhum artista. contato. Eu assisti a vários concertos dele, não é? Mas nunca Sim, falei sim. com ele. Nunca falei- conviveu não, com ele.
provas documentais, que portanto, eu li muitas entrevistas dele. Claro, essas são Para essas mim, provas, portanto, muitas vezes perguntam-me em relação aos livros porque é que eu não ouvi fulano e cicrano, que conhecem, não sei o quê. Eu prefiro de longe ler as entrevistas dos próprios. Claro, tem uma distância das coisas e tem uma segurança nos factos diferentes. Exato, Exatamente. não é? Portanto, assim que ele pensava assim, ele pensava assado. Eu prefiro ler os próprios e saber o que é que eles pensam pelo que eles disseram nas entrevistas, não é? É inquestionável, ok. Como? Não, é inquestionável exatamente essa prova, portanto são dados inquestionáveis. Temos Mas, muita documentação tinha uma- aqui do que saiu nos jornais em facsímile. Ok. E testemunhos, as contracapas, uma das ok. coisas que estas edições têm feito, que é trazer os textos das capas dos discos, que são importantíssimos, que no Claro. fundo são reflexões dos próprios autores, e depois também as entrevistas, e portanto neste livro também está muita prova testemunhal a partir, em primeira voz, não é? E isso também é claramente muito importante. Eu encaminhava-nos agora para o fim desta sessão, agradecendo obviamente a presença de todas. Eu acho que há aqui uma nota também, para além dessa ideia que o José Ferreira aqui nos trouxe, de uma grande juventude, independentemente da idade, que fez desta música jovem a nova música portuguesa, e que tu dizes isso muitas vezes, quando falas nesta reinvenção, nesta formulação de uma nova música popular portuguesa que estes homens nos trouxeram, mas não queria deixar também de pegar numa nota sobre aquilo que o António Mota Redol estava a dizer e, no fundo, que vocês estavam a acompanhar e que o Zé Moças tão bem concluiu, que tem que ver com esta generosidade. A generosidade não só destes autores, como o Adriano, como o José Mário, de quem falámos há pouco também, que deixou a sua obra, tipo, não quero saber dos direitos de autor, a minha obra é do povo português, não é? E aqui, mas vocês também, num fundo, com o mundo editorial, com editoras, que eu teria muita dificuldade em que aparecesse alguém que chamasse oportunista a José Moças, ao António Mota Redol ou à Associação Promotora do Neorrealismo, do Museu do Neorrealismo. Pá, nós não somos editores, veja lá. Não, de todo. Certo. Nós pagamos a edição. Pagam a edição. Exatamente. O editor é que pode ser chamado oportunista, porque não pagam a edição. Essa distinção é importantíssima. Tem toda a razão. Não lhe arranjo aqui problema, ainda não quero arranjar problema. Mas esta generosidade, eu acho que esta generosidade é muito importante para a divulgação da cultura portuguesa. E tem sido o desvelar daquilo que é a cultura portuguesa, neste caso a do século XX, tanto pelo neorrealismo como por aquele trabalho que tens feito aqui. O livro que sairá agora também em novembro dará aqui uma grande força para isso. A edição do Giacometti, a edição do Zeca, da Amália, de tudo aquilo que a tradição tem feito, os estudos do Otávio, Carlos Paredes, Luís Cília, Artur Paredes, tudo, não é? O Adriano, o José Afonso, tudo isto é de uma grande generosidade e que merece ser acarinhada, e o Museu do Neorrealismo... O Artur Paredes não é meu. O Artur Paredes não é teu, é da... Sim. É do António Manuel Nunes. Exatamente, Saiu o ano do passado. António Nunes, exatamente, do António Nunes, claro que sim. Nosso amigo António Nunes também tem acompanhado aqui muito o museu, desde o Carlos Paredes, que ele tem sido uma visita e tem sido um grande amigo. Também nos encontramos em Coimbra com ele, não é? Quando lá estivemos. Mas nós queríamos aqui também dizer que esta casa tem sempre essa porta aberta, porque somos também esse espaço, como diz o professor António Pedro Pita, o centro de documentação do Museu do Neorrealismo, para a qual a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo e o António Mota Redol, a título individual, também muitas vezes tem contribuído, é um dos grandes centros, um dos grandes arquivos da cultura portuguesa do século XX. E isso também para nós é importante, o trabalho que vocês têm feito, ao qual devemos um grande agradecimento. Obrigado por terem estado aqui hoje connosco no Museu do Neorrealismo. Esta porta está sempre aberta para vós. Muito obrigado para todos aqueles que estiveram aqui connosco hoje. Temos também as nossas exposições que convidamos todos a visitar. Uma nova de Júlio Pomar, o Marcelino Santos aqui em baixo no piso 0 também. O Isolino Vaz no piso 1 e a Coragem da Gota d'Água é que ousa cair no deserto, a nossa exposição de longa duração no piso 3. Estão todos convidados, acompanhando também a nossa programação. Aos meus colegas que estiveram aqui hoje a dar apoio técnico, João Falcão e Edgar, o nosso agradecimento. Uma boa tarde a todos.